A paz de Deus, irmãos. Hoje eu vou contar uma obra que parecia impossível aos olhos humanos. Uma história onde cada porta estava fechada e cada passo me levava mais fundo no abismo. Mas no momento mais escuro, quando tudo parecia perdido, Deus preparou um livramento tão grande que até hoje me emociono ao lembrar. Se você já viveu dias em que achou que não havia mais saída, fique comigo até o fim, porque o que vou relatar pode mudar a sua história. E no final deste testemunho, vamos juntos fazer uma oração poderosa, clamando a Deus por libertação, cura e restauração. Então já se inscreva no canal, escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo e, se tiver um pedido de oração, coloque também, porque estaremos apresentando a sua causa diante de Deus. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta obra, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Desde que consigo me lembrar, a minha vida foi marcada pela presença constante do vício e da violência. Minha mãe já era usuária de drogas antes mesmo de eu nascer e isso, de alguma forma, parece que já traçou um caminho de dor antes mesmo que eu desse meu primeiro suspiro. Cresci em um lar onde o tráfico de drogas não era algo distante, mas parte da nossa rotina diária. Meus pais viviam no crime, e o que, para muitas famílias, era motivo do horror, para nós se tornava comum transportar drogas, esconder objetos, lidar com pessoas armadas e perigosas. Meu pai, que morreu muito jovem, aos 28 anos, era temido por todos. Ele usava até mesmo os filhos como escudo ou disfarce para transportar drogas e cometer crimes. Lembro-me, pelos relatos de minha mãe, que enquanto meus irmãos mais velhos presenciavam cenas de homicídios, eu, por ser a mais nova, era usada para carregar pacotes sem saber o que havia dentro. Tudo isso parecia normal dentro daquela realidade distorcida. Quando ele foi assassinado, menos baleado mais de 10 vezes, eu tinha apenas 2 anos. Esse foi o primeiro grande corte no pouco de estabilidade que eu conhecia. Minha mãe perdeu tudo que tinham conseguido com o tráfico, e a partir daí, afundou ainda mais no vício. O dinheiro sumiu, a comida faltava, e junto com a pobreza, veio a depressão dela. Passamos a viver de catar recicláveis nas ruas, empurrando carrinhos improvisados, feitos de sucata de geladeira. Lembro-me do barulho do ferro rangendo no asfalto, das mãos sujas e geladas, e do olhar cansado da minha mãe, sempre em busca de mais algo para vender, sempre com o cheiro da droga misturado ao dela. Eu, com apenas 8 anos, já conhecia a sensação amarga da raiva e da revolta. Nossa casa vivia cheia de amigos da minha mãe, usuários, traficantes, gente perdida a menos, e era como se não houvesse nenhum lugar seguro para mim. Foi nessa idade que ela começou a me mandar buscar bebida ou cigarros para ela. No início, eu obedecia contrariada, mas logo, por revolta e carência de atenção, comecei a experimentar os goles e as tragadas. Foi assim, com um simples biquinho, num copo ou numa garrafa, que minha história com o vício começou. Aos 9 anos, já guardava o dinheiro que minha mãe me dava para comprar lanche, e em vez disso, procurava uma amiga mais velha, que me ensinou a fumar maconha. Eu via minha mãe escondendo o que usava, e, como não conseguia pegar dela, busquei meu próprio acesso. Aquilo que parecia apenas uma brincadeira, começou a se tornar uma necessidade. Quando minha mãe descobriu, me alertou dizendo: "Essa vida não tem volta. Eu não sou feliz vivendo assim. Você não sabe a prisão que é." Mas, mesmo ouvindo suas palavras, eu sentia que já havia cruzado uma linha. Eu pensava: comigo vai ser diferente. Eu vou saber controlar. Mal sabia que o controle era apenas uma ilusão. Mudamos de casa por causa de problemas financeiros, e para nós, parecia uma grande vitória sair do barraco de madeira para uma casa de alvenaria de 3 andares. Mas logo percebi que aquela casa tinha algo estranho. Desde a primeira noite, comecei a ver coisas que me gelavam por dentro. Sombras, figuras deformadas, bruxos, palhaços assustadores. Era como se a atmosfera fosse carregada de algo maligno. Eu sempre tive sensibilidade ao espiritual, e naquela casa isso ficou insuportável. O ambiente, já tomado pelo vício e pela prostituição, se tornou ainda mais opressor. Minha mãe, conhecida na região, atraía todo tipo de pessoa perdida,
e o fluxo de gente doente e ferida só aumentava. Aos poucos, a maconha deixou de me satisfazer. A curiosidade e a necessidade de uma brisa mais forte me levaram à cocaína. No início, eu só usava quando bebia, para ficar bem e não chegar bêbada em casa. Mas foi o primeiro passo para um vício que mais tarde me consumiria de formas que eu jamais imaginaria. Cada vez que lembro dessa fase da minha vida, entendo como o inimigo começa cedo, aproveitando cada brecha, cada ferida aberta, para destruir a nossa história. Hoje sei que, mesmo quando eu não percebia, Deus via tudo e já preparava um caminho para minha libertação. Mas naquela época, eu não via nada além da escuridão que me cercava. Depois de anos crescendo cercada pelo vício e pela violência, eu já não conseguia distinguir o que era uma vida normal. Para mim, estar no meio de drogas, armas e gente perigosa era simplesmente o cotidiano. E, como acontece com tantas pessoas que crescem nesse ambiente, acabei me envolvendo com alguém que carregava as mesmas marcas e prisões espirituais que eu. Conheci um rapaz que, a princípio, parecia me dar liberdade, porque vivia no mesmo ritmo que eu. Mas na verdade, era como se eu tivesse dado mais um passo para dentro de um poço sem fundo. Ele usava crack, e isso me aproximou ainda mais do abismo. No início, voltei para a maconha, mas não demorou para que o crack me atraísse como uma armadilha que eu nem via se fechando. Meu corpo começou a definhar rapidamente. Eu sempre fui grande, mas cheguei a pesar apenas 33 quilos. Minha, que já estava cansada de cuidar dos meus irmãos e do meu filho, porque eu não tinha condições de manter nada em ordem. Acabou levando todos embora para protegê-los das ameaças que pairavam sobre nossa família. Meus irmãos também usuários, viviam devendo, as biqueiras e as ameaças de morte eram constantes. Fiquei sozinha, e sozinha, mergulhei ainda mais fundo. Passei a vender tudo que tinha dentro de casa para fumar, móveis, eletrodomésticos, até roupas. Sobrou apenas um colchão no chão, onde eu dormia, e me perdia nos efeitos da droga. A cada tragada, sentia que mais um pedaço de mim se perdia. Foi nessa fase que o rapaz com quem eu me relacionava foi preso e transferido para o interior. A solidão, misturada ao medo e ao vício, fez com que eu tomasse a decisão de acompanhá-lo, acreditando que de alguma forma, estar perto dele era estar protegida. Eu não imaginava que estava indo direto para um período de escravidão e terror. Quando cheguei ao local onde ele cumpria pena, logo começaram os pedidos para que eu levasse drogas para dentro da cadeia. No começo recusei, com medo, mas ele já tinha um esquema montado e gente para me instruir. Aceitei, e a primeira vez foi um choque. O medo me consumia, mas o retorno financeiro era rápido, e logo comecei a justificar para mim mesma: é para cuidar do meu filho, para comprar o que preciso. Eu não percebia que estava repetindo a mesma história dos meus pais, transportando drogas e usando a minha filha como escudo. Deus tentou me alertar. Numa quarta-feira, quando estava indo visitar o rapaz, uma mulher que nunca tinha me visto, parou e disse: "Moça, Deus está te dando um livramento muito grande. Vigia, porque o que você está para fazer pode te custar a vida." Meu coração gelou, mas 2 dias depois, já tinha esquecido as palavras dela. No sábado, preparei tudo como sempre, mas, naquela manhã, algo diferente aconteceu. Ao ser do caça, fui abordada por uma mulher de carro, que ofereceu carona até a penitenciária, pedindo apenas ajuda com a gasolina. Aceitei, achando que estava ganhando tempo. Quando cheguei, percebi cochichos e olhares estranhos. Estavam esperando a negona na rodoviária. Polícia, tudo armado para pegar. Naquele instante, percebi que, se tivesse seguido meu caminho habitual, teria sido presa. Contei para ele o que eu vi, e em vez de gratidão por ter escapado, ele me olhou com raiva. Naquele mesmo dia, dentro da prisão, ele me agrediu brutalmente. Com minha bebê no colo, ele me mordeu no rosto, arrancando um pedaço da maçã do rosto e me deixando desfigurada. Saí de lá machucada e apavorada. Chegando em casa, arrumei minhas coisas para ir embora. Mas no dia seguinte, ele apareceu. Tinha recebido liberdade. Ao ver minhas malas, disse com frieza: "Você acha que vai embora? Agora você vai conhecer o inferno." E foi exatamente isso que vivi nos dias seguintes.
Ele vendeu tudo o que eu tinha para comprar crack. Não me deixava sair. Não permitia que eu falasse com a minha família. Chegou a comprar um punhal e cavar um buraco no quintal, dizendo que me enterraria ali. Ameaças diárias, fome, medo e isolamento se tornaram rotina. Eu só conseguia alimentar meus filhos porque uma vizinha, arriscando-se, jogava marmitas pela janela quando ele saía. O pior era viver sob a incerteza do que ele faria a seguir. Meu celular foi destruído para que eu não tivesse contato com ninguém. Num momento de descuido, consegui correr até um orelhão e ligar para minha mãe, pedindo socorro. Mal consegui explicar a situação antes de desligar, com medo de ele me ver. E então, em meio a todo aquele terror, ele me fez uma proposta estranha. Você tem direito a um pedido, pede o que quiser. Minha resposta foi imediata. Quero ir à igreja. Ele riu e disse, vai, e aproveita para pedir perdão pelos seus pecados. Naquele momento, percebi que talvez fosse a minha única chance. Peguei R$ 100 que ele tinha guardado, os documentos das crianças, algumas fraldas e um pacote de bolacha que uma vizinha tinha me dado. Com o coração acelerado, caminhei até a rodoviária. Pedi uma passagem para São Paulo, mas o próximo ônibus só sairia na manhã seguinte. Desesperada, fui até um taxista e expliquei minha situação, mostrando meu rosto marcado pelas agressões. Ele cobrou R$ 200 para me levar até o terminal Tietê e liguei para minha mãe, que prometeu conseguir o restante. Entrei no táxi acreditando que estava a caminho da liberdade, mas o motorista me levou para uma cidade chamada Tietê, achando que era o destino. Quando percebi o engano, já era manhã e ele pediu mais R$ 400 para me levar ao verdadeiro terminal. Sem dinheiro, ele me largou na delegacia local. Na delegation. Quase fui devolvida para ele porque ele era o pai e tinha direito sobre as crianças. Entrei em pânico e comecei a gritar, chorando, até que o taxista desistiu de registrar a ocorrência e me deixou de volta na rodoviária. Ali, consegui que uma funcionária ajudasse minha mãe a comprar uma passagem de onde ela estava, permitindo que eu embarcasse. Cheguei a São Paulo exausta, com medo e sem saber o que fazer a seguir. Por um tempo, consegui ficar longe dele, mas, como muitas mulheres em ciclos de abuso, acabei cedendo às promessas de mudança e voltei. Por alguns meses, ele foi bom. Trabalhou, largou o crack, mas a máscara caiu no aniversário de 2 anos da minha filha, quando, tentando me agredir, acertou um soco no rosto dela e reabriu todas as feridas, não só da boca da criança, mas também da minha alma. Foi nesse ponto que entendi que a violência não ia parar, que o inferno que ele tinha prometido já estava instalado havia muito tempo. Fugi de novo, dessa vez, para nunca mais voltar. Olhando para trás, vejo que, em cada momento de perigo, havia a mão de Deus me guardando, mesmo quando eu não o reconhecia. No livramento da rodoviária, na coragem de uma vizinha que arriscava me alimentar, na chance que tive de sair, pedindo para ir à igreja. Tudo isso foram sementes que mais tarde germinariam na minha restauração. Depois de escapar daquele relacionamento abusivo, eu poderia ter decidido reconstruir minha vida, mas a verdade é que por dentro, eu ainda estava em pedaços. Não havia cura, não havia libertação real, apenas uma fuga física de um cativeiro visível, menos, mas a prisão espiritual ainda estava ali, me prendendo com correntes que ninguém podia ver. O crack já não estava mais presente, mas o vazio dentro de mim gritava, e eu tentei preenchê-lo de outras formas. Foi quando conheci o lança-perfume. No início, parecia algo mais leve, apenas um jeito de relaxar, mas logo percebi que estava entrando em uma nova prisão. Aquela substância me tirava completamente da realidade, abria um portal para experiências espirituais sombrias, que eu, no fundo, sabia não serem alucinações comuns. Sempre que eu usava, começava a sentir presenças ao meu redor. Sombras surgiam como se tivessem saído das paredes, entidades que me observavam com atenção. Algumas riam, debochavam, se aproximavam tentando tocar nas minhas mãos, na latinha ou no vidro que eu segurava. Uma, mais imponente, parecia comandar as outras, como um líder em uma reunião macabra. Eu conversava com elas, não era como imaginar. Eu ouvia e respondia. E eles me diziam: não podemos nos afastar de você. Quando você usa,
Você nos dá acesso. Esse é o momento em que podemos ficar perto, e você consegue nos ver. Eu sabia, dentro de mim, que isso não era apenas efeito químico. Era uma invasão espiritual, e eu estava cada vez mais entregue. O vício foi crescendo, e junto com ele, a destruição da minha vida. Passei a me mutilar, quando não tinha droga. Cortava minhas pernas e braços com facas, deixando cicatrizes que carrego até hoje. O desespero por mais uma dose me transformava em alguém irreconhecível. Foi nesse período que aconteceu algo que até hoje considero um sinal claríssimo da intervenção de Deus. Eu e um amigo estávamos há 3 dias seguidos usando. Eu já tinha me cortado de novo e estava com uma faca cravada na perna, sem sentir dor pela anestesia das drogas. Esse amigo saiu para buscar algo, e no caminho, 2 jovens se aproximaram dele. Eram diferentes. O semblante, a forma como falavam, havia uma paz estranha neles. Disseram: "Podemos orar por você." Ele, surpreso, perguntou se não estavam falando comigo, mas os rapazes insistiram que era com ele. O levaram para casa, oraram, falaram de Jesus, e minutos depois, ele voltou para continuar cuidando do meu ferimento. Mas, antes que pudesse fazer algo, 2 homens da biqueira o chamaram para acertar uma situação antiga. Ele desceu as escadas, disse que precisava sentar porque estava sem ar, encostou a cabeça na parede e morreu ali mesmo. Eu fiquei paralisada quando soube. Aqueles jovens tinham sido enviados para falar com ele pouco antes de sua morte. A mãe dele era evangélica e orava incansavelmente pela vida dele. Eu sabia que Deus tinha dado uma última oportunidade para aquela alma. E, mesmo vendo isso, eu não parei. 2 dias depois, tive uma overdose. Minha família me procurava desesperada. Meu irmão arrombou a porta da casa onde eu estava e me encontrou caída no chão, babando, com o corpo mole. Fui levada ao hospital e fiquei 3 dias desacordada. Quando acordei, não conseguia andar, falar direito ou me mover com coordenação. O lança-perfume tinha danificado minha coordenação motora de forma intensa. Mesmo assim, continuei usando drogas. Abandonei o lança por um tempo, mas mergulhei na cocaína. Era como tentar tampar um buraco sem fundo. E nessa busca me envolvi com prostituição. Lá a droga circulava livremente, e o dinheiro que entrava saía na mesma velocidade, entregue ao vício. Foi nesse período que a depressão me consumiu de forma mais brutal. Passei cerca de 6 meses praticamente trancada em casa. Não tomava banho, não limpava nada, não cuidava de mim e nem dos meus filhos. A casa virou um cenário de abandono. Quando alguém da família aparecia, tentava organizar um pouco, mas não havia constância. As crises de ansiedade e surtos eram frequentes. Meu cabelo começou a cair em tufos menos alopécia, provocada pelo estresse e pela depressão. Meu corpo ficou manchado, como se marcas visíveis denunciassem a podridão interna que eu sentia. Para a completar, comecei a ouvir vozes que me diziam para tirar minha vida. Via demônios não apenas à noite, mas a qualquer hora do dia. Eu não tinha mais vontade de viver. Comecei a olhar para meus filhos com raiva, algo que me apavorava. Cheguei a sentir vontade de jogar minha neta contra a parede quando ela chorava. Esse pensamento me fez dizer à minha filha que ela não estudaria mais, porque eu não queria ficar sozinha com a criança. Aquilo não era mais apenas depressão. Era possessão. Era opressão espiritual. E eu sabia. As palavras da minha mãe ecoavam na minha mente. Você vai ser igual a mim. E eu via isso acontecendo passo a passo. A maldição parecia hereditária, passando de geração em geração. Minha mãe também viveu relacionamentos abusivos, vícios e depressão. Chegou a ter 6 infartos e perdeu um filho, meu irmão, que também era usuário, e morreu em circunstâncias suspeitas. Encontraram respingos de sangue e sinais de luta, mas nunca soubemos a verdade. Eu já tinha perdido um bebê por causa da cocaína, quando estava grávida, de 6 meses. Usei tanto que ele morreu no meu ventre, e os médicos me obrigaram a esperar quase um mês para expelir o corpo. Foi um trauma que nunca desapareceu, e que o inimigo usava para me lembrar constantemente do quanto eu estava destruída. Essa sucessão de tragédias me deixou convencida de que minha vida estava entregue ao diabo. Eu pensava, meu fim é esse. Vou morrer assim. Mas Deus, mesmo quando eu não percebia, continuava movendo peças para me alcançar.
Foi nessa fase que meus filhos começaram a frequentar um projeto antidrogas, ligado a uma igreja. Eles oravam por mim e pediam a outros que orassem também. Um dia, um pastor foi até minha casa. Eu estava no auge do uso, a geladeira cheia de bebidas, a casa tomada pelo cheiro de cigarro. Ele me perguntou se eu queria voltar para Jesus, e eu disse que não. Mas quando ele me pediu para fazer um pedido para Deus, eu disse: quero a libertação da minha casa. Essa oração foi a semente que mudaria tudo. Eu não sabia quando, nem como, mas Deus havia registrado aquele clamor. O que viria a seguir seria um processo de renúncia e faxina espiritual, que exigiria muito mais de mim do que eu podia imaginar. Depois daquela oração em que pedi a Deus que libertasse a minha casa, algo começou a mudar, mesmo que, no início, fosse de forma quase imperceptível. As correntes que me prendiam ainda estavam lá, mas havia uma pequena rachadura na muralha que o inimigo havia erguido ao meu redor. Eu não voltei para a igreja de imediato. Meu corpo ainda ansiava pela droga, minha mente ainda estava tomada por pensamentos de morte e opressão. Mas a oração daquele pastor e o clamor dos meus filhos pareciam ecoar dentro de mim, como se alguém tivesse acendido uma luz fraca no meio da escuridão. Foi num final de semana, daqueles em que a casa se enchia de fumaça, bebida e música alta, que senti um incômodo diferente. Enquanto todos riam e se drogavam, eu me afastei para um canto e comecei a pensar: será que essa é realmente toda a minha vida? Será que meu destino é apenas esperar o dia da minha morte? No dia seguinte, acordei com uma vontade inexplicável de ir à igreja. Peguei meus filhos e fui. O culto estava cheio, e a presença de Deus era tão forte que antes mesmo de começar a pregação, meus olhos já estavam cheios de lágrimas. Quando o pastor fez o apelo, meu coração disparou. Eu queria ir, mas um medo enorme me paralisava. Medo de não permanecer, de falhar de novo, de ser mais uma tentativa frustrada. Mas naquele momento, o Espírito Santo falou comigo de forma clara: desta vez será diferente. Eu te tomo pela mão e não vou te soltar. Dei o passo à frente e entreguei minha vida a Jesus. Aquele momento não foi apenas uma decisão emocional. Foi como atravessar uma porta para um caminho que eu não conhecia, mas que no fundo, eu sabia que era o único que poderia me salvar. Nos dias que se seguiram, comecei a aprender que aceitar Jesus é apenas o início. Havia um processo necessário, o processo de renúncia. E renunciar não era simplesmente dizer não às drogas, mas abrir mão de tudo que o inimigo tinha plantado em minha vida: amizades, objetos, práticas e pensamentos que mantinham brechas para que ele voltasse. Minha mãe espiritual, a irmã Silvana, e meu pai espiritual, o presbítero Henrique, foram usados por Deus para me ensinar isso. Eles me orientaram a jejuar, a orar e a buscar na palavra de Deus a força para resistir. No começo, era difícil. Meu corpo sentia falta das drogas. Minha mente era atacada por lembranças e tentações, e minha casa ainda carregava marcas espirituais de tudo que havia acontecido ali. Então, comecei a orar pedindo que Deus me mostrasse tudo o que precisava sair do meu lar. E Ele mostrou. Em sonhos, eu via objetos, roupas, coisas que pareciam comuns aos olhos humanos, mas que no mundo espiritual eram como correntes me prendendo ao passado. Um dia, acordei determinada. Hoje vou fazer uma faxina que não é apenas física, é espiritual. Enquanto limpava, orava. Enquanto jogava fora cada objeto, sentia como se o peso fosse saindo de dentro de mim. A cada saco de lixo, parecia que algo se quebrava. Chorei, cantei hinos, e no final, olhei para minha casa e vi que ela estava vazia de muita coisa, mas cheia de paz. Mas a faxina não foi apenas no ambiente físico. Deus começou a limpar também o meu coração. Ele me levou a perdoar pessoas que me feriram profundamente, inclusive minha mãe e os homens que me agrediram. Não foi fácil. Houve dias em que chorei, horas antes de conseguir pronunciar palavras de perdão. Mas, quando o fiz, senti como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas. Com o tempo, percebi que não apenas eu estava mudando, mas minha casa estava mudando. Onde antes havia gritos, brigas e fumaça, agora havia louvores, risos e a presença de Deus. Meus filhos começaram a cantar hinos e a orar comigo. Hoje, posso dizer que minha vida foi restaurada. Deus
não apenas me tirou das drogas e da depressão, Ele me devolveu dignidade, família, saúde e paz. As marcas do passado ainda estão no meu corpo, mas agora elas contam uma história de vitória, e é por isso que, se você está ouvindo este testemunho, eu quero te dizer: não importa o quão fundo você tenha caído, o braço do Senhor é mais longo que qualquer abismo. Ele pode te alcançar hoje, agora, exatamente onde você está. E é nesse momento que eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu me coloco agora em oração junto com cada irmão e irmã que está ouvindo este testemunho. Pai, eu te apresento cada vida que neste momento está clamando, cada coração que se sente preso, mente oprimida, cada família em sofrimento. Senhor, assim como o Senhor me tirou do fundo do poço, arranca agora esta pessoa de toda prisão espiritual, quebra as correntes que o inimigo colocou, fecha as portas que foram abertas ao mal. Visita, Senhor, os lares, entrando em cada cômodo, trazendo luz onde havia trevas, paz onde havia perturbação, cura onde havia feridas abertas. Liberta, Senhor, das drogas, da depressão, dos vícios, da prostituição, da violência. Coloca um novo cântico nos lábios, Senhor, e restaura a alegria de viver. Pai, toca na saúde física, emocional e espiritual. Toca nos filhos, no casamento, nas finanças, e levanta esta pessoa para ser um testemunho vivo do Teu poder. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de morte, de suicídio, de enfermidade, de vício, de confusão mental e de destruição familiar. Ordeno que batam em retirada agora, e nunca mais voltem. Espírito Santo, toma o lugar que é Teu e sela esta vida com a Tua paz. E que a partir de hoje, uma nova história seja escrita para a glória do Teu nome. Assim eu oro e creio, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.